Hoje é quinta-feira, 28 de dezembro, está no ar mais um TV Mar News, nessa manhã ensolarada aqui em Maceió, não é? E você aí de casa, tá saindo já, não quer perder o nosso programa? Não tem problema algum, acompanhe a gente através do aplicativo da TV Mar, que você pode baixar no seu celular. A gente também passa ao vivo através da internet, acessa lá o site www.gazetaweb.com e fica por dentro de toda a programação da TV Mar. Além disso, a gente também está presente nas redes sociais. Então segue a gente lá no Instagram, no Facebook, Twitter, também no YouTube. Acesse o nosso portal e fica por dentro de todos os programas e várias matérias que você pode ver e rever quantas vezes quiser. Agora, gente, o TV Mar News já está no ar e a gente, é claro, sempre prioriza as informações, as prioridades são as informações importantes do nosso dia. E a gente gostaria de passar para vocês, inclusive, está aqui no portal Gazeta Web, uma operação que está acontecendo, olha, a respeito, uma operação que está acontecendo aqui em Alagoas, inclusive lá na região da Zona da Mata. Está tendo uma operação, bandidos invadem a fazenda e sequestram um proprietário em Marechal Deodoro. Essa é uma das informações que está aqui no nosso portal Gazeta Web. Bandidos armados invadiram uma fazenda localizada na cidade de Marechal Deodoro, roubaram objetos pessoais e raptaram o dono do imóvel no final da noite dessa quinta-feira. A vítima relatou à polícia que pelo menos 2 homens participaram da ação. Os criminosos roubaram uma carteira com documentos e cartões de crédito e um veículo de modelo Toyota, de cor branca e placa OHE 2183 Alagoas. Pois é, gente, olha, muitas informações ainda vocês têm sempre no portal Gazeta Web, está sempre muito bem informado, nos trazendo sempre as principais informações do nosso dia a dia. Agora, além, é claro, do portal Gazeta Web, também uma manchete bem interessante que a gente acompanhou ao longo de todos esses meses, né? A família garante que ossada é de agropecuarista. Olha, pode ter chegado ao fim o mistério do desaparecimento de Cristóvão Rodrigues, que sumiu no dia 3 de agosto. Após receber denúncia, a polícia encontrou o veículo dele com ossada na carroceria em Canavial, no Pilar. Familiares reconheceram prótese dentária e pertences. Finalmente, então, chega ao fim a agonia da família, né, que está desde agosto, então, aguardando aí encontrar o agropecuarista. Infelizmente, esse é o desfecho dessa história tão trágica. Enfim, a gente já está então com Fernando Palmeira pelas ruas de Maceió, dessa vez aqui pertinho da gente em Jatiuca, porque ele vai falar com a gente sobre a patrulha da Lei Maria da Penha. Nós conversamos ontem aqui no estúdio com uma militante desse trabalho tão bonito na luta em prol da mulher e a gente volta a falar desse assunto novamente com Fernando Palmeira. Muito bom dia, Fernando. Que informações você traz para a gente? Bom dia, Paulana, querido. Um abraço para você, para todos os nossos queridos companheiros, a toda a nossa equipe, aqueles que estão e aquelas, principalmente as mulheres alagoanas que estão nos assistindo. Um abraço. E nós estamos aqui na Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Uma notícia das mais importantes é que hoje o governo do estado de Alagoas, com entidades como a Secretaria da Defesa da Mulher e Direitos Humanos, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assinando aí um termo de cooperação para a implantação da Patrulha Maria da Penha. Esse instrumento importantíssimo para fazer a Lei Maria da Penha mais eficaz no combate sistemático a essa agressão, essa violência que não para em Alagoas contra a mulher. Eu estou aqui ao lado de Anne Carolina, ela que é superintendente da mulher e nos fala sobre esse momento histórico importante do governo do estado preocupado com a violência contra a mulher. Exatamente, como você disse, é um momento histórico no que se refere às políticas para as mulheres e à prevenção, né, à violência aqui no nosso estado. Esse termo de cooperação que será assinado hoje às 11 horas, lá no Aquatune, no Palácio do Governo, como você disse também, é um termo extremamente importante, tendo em vista que ele irá sacramentar uma articulação que nós já estamos fazendo aí ao longo desses últimos meses. E a Patrulha Maria da Penha, ela
ela se refere ao acompanhamento do cumprimento das medidas protetivas deferidas pelo Juizado da Violência Doméstica aqui em Maceió. Isso é muito importante para que essa mulher que finalmente tenha a coragem de fazer uma coisa que a gente, enquanto secretaria, estimula, que é a denúncia, ela se sinta acompanhada pelo Estado, no sentido de que não será apenas um acompanhamento da Justiça, mas também da segurança pública sobre o cumprimento dessa medida. Além disso, o termo de cooperação também está prevendo a criação da Sala Lilás, que é um outro mecanismo extremamente importante, que será criado no nosso IML, aqui do novo IML do Estado, e poderá promover um melhor acolhimento, um atendimento cada vez mais humanizado dessas mulheres em situação de violência e certamente num dos momentos piores de sua vida. Esse termo faz com que esses órgãos envolvidos nesse convênio se faça cada vez mais funcionar essas importantes políticas públicas relacionadas ao combate à violência contra a mulher, o que pode começar na delegacia de polícia, passar pela Sala Lilás do IML e depois passar também a chegar até o judiciário para as medidas cabíveis legalmente, principalmente no amparo com a Lei Maria da Penha. Exatamente. Hoje, a principal porta de entrada continua sendo a Delegacia da Mulher, a Delegacia Especializada ou as demais delegacias nos momentos em que as delegacias especializadas estiverem fechadas. Nós temos 2 delegacias especializadas aqui na capital, inclusive, uma que fica lá no Benedito Bentes e outra que fica aqui no centro. Assim como outra porta de entrada, e também está no nosso termo de cooperação, é a Defensoria Pública, onde também podem ser requeridas as medidas protetivas por esse meio, indo ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, por meio do seu juizado, irá avaliar aqueles casos com maior vulnerabilidade dessa mulher. E essas mulheres serão acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha. Então, é importante se destacar que o acompanhamento será das medidas protetivas deferidas, justamente para que seja conferida ali de perto o seu acompanhamento, o seu cumprimento e a sua efetivação. Mesmo com o advento da Patrulha Maria da Penha, quais os principais aconselhamentos que devemos estar dizendo a todo momento a essas mulheres em situação de ameaça de risco? Primeiro, que essa mulher se sinta cada vez mais fortalecida, que ela entenda e saiba quais são os serviços que são efetivamente realizados pelo nosso Estado. A exemplo desse espaço que nós estamos aqui, que é a Central da Mulher e dos Direitos Humanos, onde nós temos uma equipe multidisciplinar que acolhe essa mulher e realiza o devido acompanhamento em diversas instâncias, desde a questão psicológica, assistência social e jurídica, né? E que ela também tenha conhecimento de que existe essa rede de proteção e atendimento especializado. Aproveito nessa oportunidade também hoje, que para nós é um dia extremamente importante, nós que estamos ali nessa trincheira de frente, no que se refere ao combate à violência contra a mulher, de dizer da nossa felicidade de saber que nós vamos contar com mais esses 2 importantes aparatos, que é a Patrulha Maria da Penha e a Sala Lilás. Uma iniciativa que foi inicialmente articulada pelo nosso governo do Estado, sobretudo pelas secretarias da Mulher, Secretaria da Segurança Pública, Secretaria de Ressocialização e as demais instituições que já foram mencionadas. A todos que fazem o governo do Estado, inclusive também incluindo aí necessariamente e imprescindivelmente o Poder Judiciário do Estado de Alagoas. Todos esses equipamentos colocados a partir de agora para que haja uma consciência de respeito à mulher por parte do homem que nesse costume terrível do machismo, da violência contra a mulher, que tenha a consciência de que é bom dar um basta, porque todos os equipamentos estão aí exatamente para colocá-lo na cadeia com essa proteção que a mulher precisa. É hora de dar um basta nessa cultura da violência contra a mulher. Parabéns ao Governo do Estado, ao Poder Judiciário e, acima de tudo, às mulheres alagoanas que não podem ficar esperando pelo pior. É hora de reagir e também ir até uma delegacia de polícia, ir às autoridades para denunciar qualquer situação de risco. E aos homens, o nosso recado: é preciso ter amor e respeito à vida e respeito à mulher. Com as imagens de Ivan Filho, Fernando Palmeira para a TV Mar News, e a gente segue com você, minha querida Porlane Santos.
Isso mesmo, Fernando. Que boa mensagem você deixa, então, para as mulheres e para os homens. E vale a gente ressaltar aqui que essas ações, de fato, têm que ser integradas. Não é uma ação exclusiva apenas da Secretaria da Mulher. Tem que ser uma ação integrada com o Ministério Público, com Secretaria de Segurança, Secretaria de Educação, enfim. É um trabalho realmente conjunto para se combater esse problema, essa problemática que ainda muitas mulheres vivem. Gente, agora realmente eu vou abrir para vocês no portal Gazeta Web a operação que eu havia falado no início do programa a respeito de uma operação integrada que está cumprindo 13 mandados contra grupo de extermínio aqui em Alagoas. Essa, então, era a informação que eu, de fato, gostaria de ter passado para vocês agora no início do programa e a gente pode abrir aqui no portal Gazeta Web para passar essas informações para vocês. Olha só, 7 pessoas foram presas, segundo a polícia. Entre os detidos estão 2 policiais militares. Uma operação deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira cumpre 13 mandados de prisão em Maceió, no município de União dos Palmares, e em São Benedito do Sul, em Pernambuco. Os alvos são suspeitos de integrar um grupo de extermínio com atuação, sobretudo, em municípios da Zona da Mata aqui de Alagoas. 7 pessoas foram presas de acordo com a polícia. As prisões ocorreram simultaneamente em União dos Palmares, em Maceió, na cidade de São Benedito do Sul, em Pernambuco. A ação está sendo comandada de maneira conjunta pelos promotores do Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas, o GECOC, do Ministério Público Estadual e as polícias civis e militar. As ordens foram solicitadas às justiças após um trabalho de investigação feito pelos promotores. E os presos estão sendo levados para a sede do MPE aqui em Maceió, onde serão ouvidos pelos membros do GECOC. Então, a gente vai continuar, a gente segue, é claro, acompanhando todas as informações desta operação que está havendo desde as primeiras horas da manhã dessa quinta-feira. E mais palmas aí para o GECOC no Ministério Público, também para as polícias civis e militares. Então, gente, falando ainda sobre essa questão, sobre violência, sobre grupo de extermínio, a gente está aqui no estúdio também para a gente conversar com o Nildo Correia, ele que é presidente do Grupo Gay aqui de Alagoas, exatamente para a gente falar sobre essa questão. Infelizmente, eu acho que para a gente fazendo um balanço, não é isso, Nildo, do que aconteceu em 2017, do que vocês avançaram e os retrocessos, infelizmente, o que chamou a atenção nesse ano foi a quantidade de violência e de crimes cometidos contra as pessoas homossexuais. Muito bom dia para você. Bom dia, Paulane. Foi um ano de algumas conquistas, mas a gente precisa saber reconhecer que houve alguns retrocessos, infelizmente, né? Eu acho que um dos avanços foi a questão de ter alavancado a questão do nome social voltado para as travestis, para as transexuais, entre outras. Infelizmente, por mais um ano, a gente perde a batalha em relação e não conseguimos ainda aprovar a criminalização da homofobia, que acredito que, de fato, seria um pontapé, um grande avanço para a gente começar a dar uma diminuída nessa violência, né? Pois é, olha, a gente tem aqui o registro, até então foram 21 assassinatos de homossexuais aqui em Alagoas e 420 em todo o país. A que você atribui esses números? Felizmente, o ano passado foram 334, esse ano até o momento são 420 em todo o país, 21 em 2016 e 21 em 2017 no estado de Alagoas, e estamos trabalhando na possibilidade de ter acontecido o assassinato de mais um homossexual, que, no caso, se for constatado, passa no estado para 22, né? Felizmente, a banalização da violência, que tanto afeta não só o jovem negro da periferia, não só as mulheres, mas a população LGBT também passa por essa dificuldade. Eu acredito que não só a banalização da violência, mas essa violência desacelerada que toma conta de toda a sociedade, e acreditando que, infelizmente, o preconceito ainda ele é muito alto, não só voltada para a população LGBT, mas para outras populações, ou outros grupos, outros segmentos mais marginalizados, mais abaixo, a exemplo de mulheres, negros, o jovem negro da periferia, principalmente, e também a população LGBT, em especial as travestis e as transexuais, que estão mais à frente dessa linha da violência.
Você acredita que realmente a questão da criminalização da homofobia seria um passo importante para combater essa questão da violência? Eu acredito que um conjunto de ações integradas, não só a questão trabalhar a questão da aprovação da lei de criminalização da homofobia, mas um trabalho também de educação voltado para as escolas, em especial para o educador saber como lidar. Um trabalho voltado também com as famílias, a questão da autoaceitação, porque infelizmente essa vulnerabilidade social que ainda empurra a população LGBT para a margem da violência, na grande maioria das vezes, por incrível que pareça, o que mostra o relatório do movimento LGBT em todo o país, essa homossexualidade, digamos, clandestina, essa vida clandestina, ainda acaba empurrando essa população para a margem da violência. Infelizmente, né? É verdade. E vocês têm atuado de que forma exatamente para combater a criminalização e acolher esse público? Olha, o Grupo Gay de Alagoas e outras instituições aqui no estado, a duras penas a gente tem feito um trabalho nas escolas, nas universidades, através de palestras, palestras educativas, não com o intuito de criar novos homossexuais, não com o intuito de fazer apologia à homossexualidade, mas fazer um trabalho em prol do respeito e combate à intolerância nas salas de aula. Temos intensificado a possibilidade, a questão da formação do educador, trabalhar também. Eu acredito que em 2018 esse trabalho tem que ser ampliado, sair principalmente da sala de aula e ir para outras esferas, a exemplo da questão do Conselho Tutelar. A gente vê, por exemplo, o Grupo Gay de Alagoas em 2017 recebeu até o momento, eu acho que cerca de mais de 37 pedidos de ajuda, na grande maioria das vezes de conselheiros tutelar, que não sabem como trabalhar. É o jovem, é o menor que foi expulso de casa pela família em virtude de ter assumido a homossexualidade ou os pais terem descoberto. Então, tem esse trabalho. Aí se pensa, por exemplo, na grande maioria das vezes, é certo fazer com que o jovem diretamente ele volte para o lar? Será que essa imposição não vai gerar violência bem maior? Então, tem toda essa questão. Então, isso só vai se resolver, na verdade, com um trabalho de formação mesmo. Formação política, capacitação para esses educadores, agentes do CRAS, Conselho Tutelar, intensificar o trabalho para o educador que está dentro da escola, que na grande maioria das vezes pode ser um termômetro da violência, saber qual o tipo de violência que esse jovem, fora da escola, dentro dos seus lares, ele está passando. É verdade, a gente percebe na realidade, Nildo, que existe, além de toda a problemática externa, né, existe essa questão também da aceitação e do acolhimento da família. É muito importante isso. Com certeza, esse trabalho ele precisa ser intensificado. A partir do momento que a família... Os números também de suicídios entre homossexuais, exatamente por conta dessa questão da aceitação, é muito grande. Isso, né? Infelizmente, o Brasil é o segundo no mundo no ranking na questão do suicídio. E, por incrível que pareça, mais da metade, cerca de 40% desses jovens que tiram a sua vida, não só o jovem, mas infelizmente da população LGBT, quem mais está tirando a vida são os jovens, em especial as travestis e as transexuais, como é que se diz, essa população, ou seja, 40% dos jovens em todo o país que ceifam a sua vida, são LGBT. E na grande maioria das vezes a questão da autoaceitação, a família que não aceita, todo desencadeamento, infelizmente, né? E isso só vai se resolver a partir do momento que realmente a família passar a ver a homossexualidade, ou seja, o amor incondicional, ele bater a porta dos corações desses familiares e ver que, na verdade, a homossexualidade ela não é crime, ela não é doença, ela não pode ser tratada como crime, ela não pode ser tratada como doença, ela não pode ser tratada como pecado, entendeu? São cidadãos que pagam seus impostos, são pessoas que, na grande maioria das vezes, infelizmente, nessa repressão, acabam
empurrando também para esse lado da violência, que é a questão do suicídio. Pois é, muito mais do que isso, as famílias, as pessoas precisam enxergar que por trás da homossexualidade existe uma pessoa comum, não é isso? Existe uma pessoa, o que na realidade deveria regrar era a personalidade da pessoa e não a opção sexual dela. Isso existe, principalmente eu acho que existe um ser capaz de amar como qualquer um outro, entendeu? Independente de cor, raça, sexo ou gênero, as pessoas elas precisam ser aceitadas. É verdade. A gente está agora finalizando o Dezembro Vermelho, que é o mês da prevenção contra a AIDS. É preciso ainda intensificar bastante esse trabalho entre o público LGBT. Ainda é crescente o número de aidéticos por conta dessa condição de ser homossexual? Infelizmente, o número de pessoas vivendo com HIV/AIDS no país ainda é muito grande. E a população LGBT, em especial, também é crescente, como a população jovem também. A população masculina, numa faixa etária de idade mais avançada, também é crescente. E o que eu sempre fico me perguntando certo, hoje a gente vive um processo de retrocesso em relação à questão do tratamento, entendeu? A dificuldade. Mas, às vezes, eu fico me perguntando aonde o movimento anti-AIDS, em especial o movimento LGBT também, eu acho que a gente precisa começar a arrumar a casa a partir dos nossos, aonde nós erramos, entendeu? Eu acredito que essa forma... A gente está vendo que muita coisa que é feita do jeito que não está havendo um avanço. Infelizmente, as pessoas continuam se contraindo. Eu acho que precisa intensificar um trabalho de prevenção. Não adianta só distribuir o preservativo, o gel lubrificante. Eu acho que tem que ter um trabalho mesmo de informação, como utilizar, porque, por incrível que pareça, menos da metade da população no país usa o preservativo. E mais da metade dessa população que utiliza o preservativo, ele utiliza de uma forma inadequada, entendeu? Então, na grande maioria das vezes, o preservativo ele acaba rompendo, entendeu? E aí abrindo portas para, não só para a infecção do HIV/AIDS, mas também para outras doenças sexualmente transmitíveis. Acredito que as pessoas precisam entender que é possível conviver com o HIV. Entendeu? Mas o melhor é você viver e conviver com saúde e você ter consciência que não pode andar, que não, às vezes até de uma forma indireta, infectando as pessoas, entendeu? Acho que precisa, na verdade, um trabalho de sensibilização, focar inclusive em outras medidas de prevenção. Agora, Nildo, voltando à questão de segurança, né? Um outro problema, um outro caso a se pensar também para vocês é a questão da abordagem que o agente de segurança, a polícia militar, enfim, ele tem com homossexuais. Isso ainda é um problema que vocês têm enfrentado também, principalmente com pessoas, com transexuais? Olha, eu costumo sempre dizer o seguinte, a gente não pode generalizar, dizer que todo agente de segurança pública ele não está apto, entendeu? Conheço muitas pessoas, inclusive, que participam desses cursos de formação, não só a nível do Estado, mas a nível nacional, através do Ministério da Justiça, mas, infelizmente, muitos desses agentes também ainda não estão aptos a atender, entendeu? Então, às vezes, o simples tratamento, a questão do uso do nome social, entendeu? Não ele, mas sim ela, a travesti, a transexual. A forma que essa população ela é atendida nas delegacias, isso também é um trabalho fundamental, porque, por incrível que pareça, até o momento, o Grupo Gay de Alagoas recebeu mais de 200 denúncias de violações de direitos. São agressões físicas, são agressões morais, dentro de casa, dentro das escolas, no ambiente de trabalho, na rua. Então, tudo isso. E digamos que 70% desses mais de 200 denúncias, que nós acreditamos que pode ser muito maior, porque grande maioria não busca a delegacia, não busca a instituição para denunciar por medo de vergonha, esses mais de 200 que denunciaram, grande maioria, 70% deles
não quiseram buscar as delegacias porque tem medo. Medo mesmo na forma que é tratado. Inclusive, o Grupo Gay de Alagoas sempre orienta. Então, você que está sofrendo algum tipo de discriminação, antes de buscar a delegacia, busque uma instituição, a exemplo do Grupo Gay de Alagoas, para saber, inclusive, na medida do possível, acompanhar esse trabalho, acompanhar esse serviço. O BO ele é fundamental para a questão da denúncia e, dependendo de outros casos, acionar. O grupo fará o seu papel não só de denunciar a violação de direito, mas buscar outros grupos, a exemplo da Comissão de Direitos da OAB, Ministério Público, através da Coordenadoria de Minorias e entre outros. Muito importante isso. Quais são as metas de vocês para 2018? Olha, trabalhar, focar a questão do turismo LGBT, não só com o objetivo da questão de ampliar a questão do potencial econômico no estado de Alagoas, mas principalmente trabalhar a empregabilidade voltada para a população LGBT, e em especial a questão das travestis e das transexuais, ampliar esse trabalho nas escolas e nas faculdades, trabalhar a questão da geração de emprego e renda. Já ainda no primeiro bimestre está apresentando ao governador do estado de Alagoas, Renan Filho, e ao prefeito da cidade de Maceió, Rui Soares Palmeiras, o projeto de lei da questão de criação de cotas mesmo de empregabilidade voltada para a população LGBT em situação de risco ou vulnerabilidade, exemplo das travestis e das transexuais, dentro do serviço público na questão do terceirizado. Como se trabalha isso? Da mesma forma que se é trabalhado a questão da cota para negro, cota para mulheres, o trabalho de ressocialização que hoje também recebe cota, pessoas com deficiência, e nós queremos sim trabalhar a questão dessas cotas voltadas para a população LGBT, para principalmente dar outras oportunidades de emprego para as travestis e para as transexuais, que não seja a questão da prostituição, que infelizmente acaba abrindo a porta para outros tipos de vulnerabilidade. A violência, são doenças sexualmente transmissíveis e principalmente a violência. É verdade, Gilda. A gente espera então que vocês consigam então cumprir essas metas para 2018. Muito sucesso para vocês, sucesso para essa luta que vocês têm encampado e que a gente vem acompanhando. Realmente é muito importante a participação do GGAL. Ok, obrigado. Gente, agora a gente vai acompanhar uma matéria sobre moradores de rua. É que nesse final de ano, o número de moradores de rua tem crescido cada vez mais. A gente vai acompanhar essa matéria que eu fiz. Vamos ver. Final de ano chegou e com ele a grande movimentação, principalmente aqui na orla de Maceió. Mas essa movimentação também aumentou em relação aos moradores de rua. A gente está aqui no posto 7 e percebe que existe realmente, tem crescido o número de pessoas em situação de rua aqui nesse local. E a gente vai conversar agora com Ricardo Moraes, ele que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, para falar um pouco sobre essa situação. Por que isso tem crescido geralmente nessa época do ano, Ricardo? Normalmente, Porlane, é um período de aumento na solidariedade pessoal, né, nas doações, e algumas pessoas que estão na rua hoje nem são de fato moradores ou pessoas em situação de rua. Às vezes elas descem da parte alta da cidade e vêm para os bairros mais nobres ou para algumas áreas onde elas sabem que elas podem receber alguma doação, receber presentes, mas que de fato ainda não há um levantamento atual para a gente saber a quantidade da população de rua no estado e na capital, né, um dado atualizado ou preciso ainda precisa ser feito. E a gente tem trabalhado isso, né, através do Comitê de População de Rua, que está construindo, né, um plano para atuação nessa área. O Estado está também criando um Comitê Estadual de População de Rua, já praticamente uma lei para ser elaborada, e está sendo discutido isso, para que, de certa forma, as políticas públicas se voltem mais para essas pessoas. E a gente tem, inclusive, uma campanha exatamente para evitar que se dê esmolas para a população de rua, para evitar que elas continuem vivendo nessa situação. Você vê essa campanha realmente com bons olhos e você acha que está surtindo efeito? Nessa época é muito difícil a gente evitar dar esmolas, né? Evitar ser solidário, evitar ajudar essas pessoas. É como diz, é um período onde a solidariedade está muito mais presente, o coração das pessoas está muito mais aberto, uma coisa que deveria acontecer durante o ano inteiro.
ou através de ações mais assim concretas, e você evitar ou dizer que não dê esmola nesse período difícil, mas em geral até corta o coração um pouco da gente. A gente vê uma situação, uma pessoa pedindo e você tem condição, mas o fato de você dar esmola, você muitas vezes mantém aquela pessoa na rua. E quando a gente faz os estudos técnicos e quem trabalha especificamente na assistência social recomenda não dê esmola. Não dê esmola e pelo menos e principalmente não dê dinheiro. Se você quiser dar alguma coisa para essas pessoas, você dê um alimento, né, uma cesta básica, você dê um presente ou um brinquedo para uma criança, mas evite dar especificamente dinheiro para evitar que esse dinheiro não seja usado em uma prática ilícita, muitas vezes. E é o que acontece geralmente também, né? Esses moradores de rua acabam também se envolvendo com práticas ilícitas. Infelizmente, a gente percebe, se você observar, e quem está nessa vivência, quem está perto, a sociedade às vezes desconhece e vê essas pessoas como excluídos. Quem não conhece de perto, as pessoas que trabalham nessa área, a gente vê pessoas no município, no Centro Pop, temos a Alessandra lá no Centro Pop 1, tem o Centro Pop 2, as equipes da abordagem social, são pessoas que têm o coração voltado a esse trabalho, fazem com amor, apesar de às vezes não ter toda uma estrutura para isso, às vezes o poder público ainda deixa a desejar, mas quem conhece o trabalho com essas pessoas sabe como elas são necessitadas. E, de fato, a gente espera que o poder público, não só na área da assistência social, como na educação, na saúde, políticas públicas se voltem para, de fato, tirar essas pessoas da rua, que não é fácil, porque muitas estão na rua porque, de fato, optam por isso ou querem estar na rua. E essa situação em se envolverem em atos ilícitos também acaba facilitando também para que a violência contra as pessoas da rua acabe acontecendo. A gente inclusive viu alguns casos aí acontecerem de mortes de moradores de rua. Seria a chamada limpeza social que estaria acontecendo? Essa é a preocupação. A gente não tem como afirmar qual o motivo em si, a gente simplesmente encaminha e cobra as autoridades que investiguem. Cabe à polícia, de fato, dizer qual o motivo, a causa dessas mortes. Não temos como negar que algumas delas ocorrem em razão de envolvimento com ilícitos, principalmente com o tráfico de drogas, acerto de contas, disputas diárias entre os próprios moradores, isso é claro. Mas há uma preocupação de que outras dessas mortes, pelas suas características, sejam ou envolvam essa situação de limpeza social, de higienização social, né? Às vezes os comerciantes, como eu falava há pouco aqui com você, você vê historicamente, não só aqui, como em outras cidades, em São Paulo, são inimigos dessa população de rua e às vezes acontece casos onde se contratam pessoas para que de fato deem cabo à vida de alguns moradores de rua. Isso é histórico, isso é estatístico e a preocupação nossa, não podemos afirmar que isso está acontecendo aqui, mas por isso que cobramos das autoridades. Pois é, a gente conversou aqui com o Ricardo Moraes, ele que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e é uma situação que a gente infelizmente vê se repetir em todo o nosso estado, principalmente aqui na capital alagoana. Muita gente realmente ainda durante esse período, principalmente durante esse período de natalino, de festejos de fim de ano, vivendo em situação de rua. Com imagens de Ivan Filho, Porlane Santos para a TV Mar, canal 25 na NET. Pois é, um movimento que a gente realmente tem acompanhado pelas ruas de Maceió e vale a gente estar atento à questão principalmente de dar esmolas. Nessa época do ano, eu sei que o coração da gente amolece, mas será que realmente é a forma certa de agir? Né? Vamos repensar um pouco mais sobre isso. De repente dar uma oportunidade, dar alimento, seja de repente a forma melhor. Gente, agora a gente vai falar, porque já no final do ano, está chegando o final do ano, já chegaram as férias para muita gente, para a garotada, e os pais ficam meio que sem saber o que fazer. E aí, de repente, vem uma oportunidade bem bacana para aquela garotada que não larga o celular, que gosta sempre de estar, inclusive, fazendo vídeos e querendo ser um youtuber. A gente está aqui com o Fábio Atual, ele que tem uma empresa, a primeira empresa de formadores de youtuber aqui em Alagoas, e vai falar um pouco sobre isso, porque vocês vão estar oferecendo um curso sobre isso do dia 3 ao dia 5, é isso mesmo? Bom dia, Porlane. Bom dia a todos que acompanham a TV Mar. Satisfação de estar aqui. Sim, Porlane é a primeira escola de youtubers do Brasil. Né? A gente lançou em 2016, mas foi um projeto antigo, né? Que a gente já vinha formatando desde 2014. Nós temos bons resultados no YouTube. Isso
que vem da educação, né? A gente estuda bastante os resultados que vêm pela educação e também que vem de forma empírica, né? Não acertar, não errar. E aí disso a gente resolveu montar a escola. E a gente sempre focado no público adulto, no profissional liberal. E aí os nossos alunos sempre diziam, olha, eu chego em casa e aí o meu filho diz, meu pai é youtuber, mas eu não posso ser. E aí eles começaram a pedir para que a gente fizesse uma turma exclusiva para as crianças, né? E aí a gente resolveu atender agora essa demanda, né, que já existia, uma demanda reprimida. Tinha alguns alunos que a gente sempre tinha ali uma média de 10% a 15% de adolescentes ou pré-adolescentes que se integravam às nossas turmas adultas, mas não tínhamos uma turma exclusiva para atender as crianças, com conteúdo formatado para eles. E aí a gente resolveu atender agora com essa turma do YouTube Kids, toda focada, de forma mais lúdica, com conteúdo voltado para eles e tentando direcionar também essas crianças para acabarem não se expondo também demais, não indo por outros caminhos que acabam também desvencilhando aí, né? A gente sabe que tem muita coisa errada também. Qual é a faixa etária que vocês vão estar acolhendo nesse curso? De 8 aos 13 anos, né? Porque também não adianta pegar um pouquinho mais velho, que eles já não começam a se sentir bem com os mais novos, né? Então, de 8 aos 13 anos é a faixa etária. Antes também disso, eu sempre digo para os pais, não adianta você chegar para o seu filho e colocar ele para poder, com 7, 6 anos, 5 anos de idade, a já começar a produzir conteúdo para a internet. Deixa ele vivenciar esse momento, né? Vai brincar com as brincadeiras de criança mesmo, né? Pode até brincar com a câmera e tal, mas não posta nada na internet, não. É uma exposição demais para quem está muito mais novo. Além disso, tem que ter a experiência de, por mais que a gente diga, os pais têm mania de dizer, meu filho mexe em tudo, mexe mais do que eu. Né? Mas assim, tem as coisas técnicas, né? Os detalhes técnicos para utilizar a internet. E aí a gente não vai ensinar o básico. Então, ele já tem que vir com essa pré-experiência de utilização da internet. E aí a gente vai ensinar, sim, uma imersão dentro da plataforma do YouTube. A gente vai ensinar como gravar vídeos com câmeras profissionais e com o melhor, que é o que os pais querem, né? Com baixo custo, que é utilizando o celular, utilizando o smartphone, para que ele possa, assim, não gastar com o filho nesse período, né? É verdade. Todo mundo acha que para ser um youtuber basta pegar o celular, basta sair gravando por aí, mas tem toda uma técnica, até porque não basta apenas estar lá, tem que ser visto também, né? É verdade. O que acontece muito, que a gente acaba percebendo... Tem que ter muitos likes, como diz. É verdade. As visualizações acabam se tornando frustração para as crianças e para os adultos também. Por quê? Porque muitos deles criam um canal. Eu preciso ir para uma escola para criar um canal? Criar um canal é muito fácil. É só ter uma conta no Gmail e eu crio. Postar um vídeo, qualquer pessoa posta. É verdade, qualquer pessoa posta. Só que ser encontrado é o grande dilema. Como fazer para ser encontrado onde a cada 1 minuto 400 horas de vídeo são enviadas? Agora, neste momento, 400 horas de vídeo estão sendo enviadas para o YouTube nesse momento. Então é muita gente. Então como fazer para você ser bem encontrado nas pesquisas? Então, isso é o que nós mostramos dentro da plataforma do YouTube, nas configurações, para que você possa aparecer nas pesquisas. Quando você vai lá no Google e digita lá o teu nome, o seu nome é um nome diferente, tal, você deve achar fácil. Mas vamos lá para Maria e para o João, né? Deve ser mais difícil para ele encontrar. Então, a gente consegue mostrar os caminhos para que o nome do canal dele seja encontrado mais facilmente nas buscas, para que aquele vídeo que ele fez possa ter relevância nas buscas e assim ele ir conquistando a audiência em cima das palavras-chave, entendeu? Então isso tudo vai fazer a diferença internamente no canal. E aí a gente mostra essa senha, vamos dizer assim, essas 7 chaves, essa fórmula aí para encontrar o caminho para ele poder deslanchar. Eu não gosto de usar a palavra sucesso, nem a palavra fama, porque não é essa busca que a gente quer que as pessoas vislumbrem. Eles até perguntam quando ligam para a gente, mas o professor tem quantos mil inscritos no canal dele? Né? As crianças se ligam muito nisso. Quais são os números que ele tem e tal. Eu não gosto nem de relacionar essa questão. Por mais que a gente tenha números satisfatórios, hoje com mais de 220 mil inscritos, eu tenho em um dos meus canais, mais de 27 milhões de visualizações, que são números fortes, mas mesmo assim eu prefiro frisar que os números e a relevância, o êxito, ele vem com o passar do tempo.
né, com a determinação, e que cada pessoa que vai ali, assiste o teu vídeo e comenta é importante. Você está aqui produzindo o canal na TV Mar, as pessoas te assistem e te dão um feedback. Isso não é lindo? É sim. A gente gosta muito, inclusive, desse feedback do pessoal. Esse é um curso Kids, começa o dia 13, vai até o dia 5. Mas até o dia 6, no caso. Até o dia 6. E vocês também têm o curso para adultos. Esse curso Kids são 10 horas, é isso, de curso? 10 horas de carga horária, bem intensivo mesmo, bem lúdico também, dentro da magia das crianças, porque a gente vai envolver 3 cursos que nós temos, né? A gente vai em um curso só, que é interpretação para vídeos, como ter ideias para vídeos e também a questão da imersão dentro da plataforma. Então vai estar dentro do mesmo curso, que é esse Kids. Agora nós temos o curso adulto, que é o curso YouTube para negócios, que aí já é uma outra história. A gente tem mentoria também, consultoria, são várias outras formas de trabalhar e que tem dado bastante resultado para os nossos alunos. Já foram mais de 19 turmas, mais de 190 pessoas que passaram pelos nossos cursos, fora as palestras. A gente, inclusive, já começamos a fechar a agenda 2018, fechei semana passada Salvador, a gente está indo no dia 31 de março para Salvador. Espera aí, Bahia, estamos chegando. Parabéns, então, gente. No começo eu disse que era a primeira escola de youtubers de Alagoas, é do Brasil, Exatamente. É muito mais do que a gente imaginava. Parabéns, então, Fábio, eu queria que você passasse o contato para o pessoal de casa que de repente tem interesse em colocar o filho nesse curso. Satisfação toda minha, muito obrigado por Orlando e TV Mar pela receptividade e dizer para você que tem interesse de se tornar um youtuber ou conhecer a plataforma, né, para poder ter esse conteúdo com você, entre em contato com a gente pelo Facebook, pelo Instagram, procura lá a Escola de Youtubers ou o Fábio Atual, que é muito fácil de achar também, né, esse nome é diferenciado, atualizado. E o WhatsApp é o 98170 2715, 98170 2715, muito fácil. Chama lá que a gente vai poder passar todos os detalhes, manda o hot site para poder você fazer a inscrição e tirar todas as dúvidas sobre o YouTube, as dicas. A gente está sempre postando, inclusive, vídeos com dicas, né? Tem os depoimentos dos nossos alunos, que são o nosso bem maior, né? O nosso ouro valioso, que são as pessoas que estudaram com a gente e sabem do valor que o nosso curso tem no sentido amplo da palavra valor, né? Isso mesmo. Então, olha, Fábio, parabéns. Espero que realmente continue dando tão certo como já está dando esse seu negócio. Muito obrigado. Gente, você que pensa que ser youtuber é fácil, não é não. Tem que estudar e tem que fazer a coisa certa para atingir o seu objetivo e o público desejado. Agora, olha, 8 horas e 47 minutos. Hoje a gente vai para o nosso primeiro break do dia de hoje, mas volta em instantes com muito mais informações. Ainda tem Alexandre Lino, ainda tem Fernando Palmeira aqui pelas ruas de Maceió. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar.
Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Pego no corrimão, vou trabalhar. A praça colorida pra se orgulhar. Trabalho em parceria, a grota tá bonita. O governo investindo pra mudar a nossa vida. Agora tem a força internacional, participação da ONU, crescimento social. Vida nova nas grotas, saúde e educação. Movimento na cultura, no caminho da inclusão. Ação, tá mudando esse meu lugar. Ação, caminho aberto para avançar. Governo do estado, Alagoas na frente. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. E a gente está de volta com o TV Mar News. Agora a gente vai falar sobre uma secretaria que surgiu, na realidade, agregou várias outras secretarias, surgiu de forma tímida, mas que tem, gente, um potencial muito grande, uma importância muito grande. A gente vai entender como que ela funciona, qual é o espaço dela agora com o secretário Gustavo Novaes, ele que é o secretário especial da SEDET. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque houve uma reforma na realidade administrativa, não foi isso, Gustavo, que fez com que a Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente iniciasse um processo de readaptação. E aí acho que muita gente ainda fica sem saber qual é a competência da SEDET, o que é que acontece, o que é que a SEDET de fato faz. Explica um pouco para a gente. Bom dia, Paulane. Primeiro, pedir desculpas pela ausência do nosso secretário, Maclira, que ele de fato queria estar presente aqui hoje pela manhã, né? Mas a SEDET foi criada aí no final de 2016 pelo prefeito Rui Palmeira para iniciar essa nova gestão, observando já algumas modelagens de outras secretarias no Brasil afora, né? E ela tem, na verdade, por objetivo principal unificar a definição das políticas públicas de habitação de interesse social, de transporte e mobilidade, de desenvolvimento urbano e de meio ambiente, né? Então, ela tem um conjunto que tanto trata do planejamento e definição dessas diretrizes, também como da parte de licenciamento, seja ambiental, seja de edificações. Exatamente. É importante. Onde é que funciona a sede da SEDET? A sede da SEDET está funcionando hoje lá na Avenida Gustavo, na Avenida Leste-Oeste, né, mais conhecida, tá? Na antiga Antártica, todo mundo também conhece. Antiga SMCCU. Antiga SMCCU, né? Então, todas essas áreas hoje, de fato, estão reunidas lá no ambiente único e a finalidade, de fato, de tentar agilizar alguns procedimentos de licenciamento, unificar esse processo para dar mais comodidade e agilidade para a população de Maceió. Olha, licenciamento ambiental e licenciamento também de risco, vale a gente frisar isso. Edilício, né? De edificações, seja alvará de construção, seja reforma, seja a própria BITSE, que a população solicitava na antiga SMCCU e que hoje tudo é competência da SEDET. E que balanço você faz desse 2017 das ações da SEDET? Bom, a SEDET teve um ano primeiro de reestruturação, reorganização, né? Iniciou um trabalho de mapeamento dos seus processos para tentar, de fato, dar uma guinada e propor uma melhoria visível aos contribuintes, né? Isso ainda está em fase de construção
na verdade, essa remodelagem. Tá? Eu diria que ela agregou parte de 5 secretarias, que algumas foram extintas, outras foram fundidas em parte. Né? Você sabe citar quais foram elas? Sim. A Secretaria de Planejamento Urbano, né, veio a parte de geoprocessamento e planejamento urbano, a parte da SMTT de planejamento também foi para a competência da SIDET, a parte da SMCCU, né, em relação ao controle edilício, ficou na SEDET. A antiga Secretaria de Habitação, né, que foi extinta também e passou a ser competência da SEDET. E a parte de licenciamento e fiscalização ambiental, que era da SEMPMA, também passou a ser competência da SEDET. Então, reunir tudo isso em um ambiente único e começar a fazer com que essas áreas falassem, né, acho que foi o maior desafio nesse ano de 2017. Mas, enfim, nós tivemos significativos avanços. Eu diria que a SEDET hoje está preparada para, de fato, iniciar uma mudança vista pela população a partir de 2018. Né? Já nesse ano que se inicia, nós já vamos iniciar com um processo eletrônico de licenciamento, ou seja, o cidadão já pode fazer de casa, requerer de casa, acompanhar o seu processo, receber seu alvará de casa sem ter que se deslocar até a secretaria. Tá? Então, um processo completamente virtual, né? Onde a gente vai estar iniciando aí com 5 processos, que seria carta de habite, seria o alvará de demolição, o alvará de reforma, reparo e autorização de instalação. Né? Esses 5 processos já iniciam totalmente virtuais, agora a partir de 1º de janeiro de 2018. Né? Outras ações fortes, de fato, advém da parte de habitação. Né? Esse ano foram entregues mais 3.900 casas pelo prefeito Rui Palmeira. Com isso, complementa cerca de 9.000 casas entregues ao longo da gestão. Né? Agora, em janeiro, também vai ter entregue de mais 1.000 casas no residencial Jorge Quintela, e aí complementa as 10.000 unidades prometidas por essa gestão. Né? Além disso, conseguimos a aprovação de mais 2.000 casas, né, que iniciam a fase de construção. Então, eu diria que, de fato, a Secretaria teve um trabalho árduo ao longo desse ano, de preparação, né, e que os resultados vão aparecer aí ao longo dos próximos anos. Um ano de secretaria, digamos assim, um trabalho de preparação naquele estilo, né? A gente vai trocando a roda do carro com o carro em movimento. E tem dado certo, porque de certa forma vocês uniram diversas secretarias, mas que de fato conversam entre si. É necessária essa junção. A parte de licenciamento era mais emblemática, né? De fato, havia uma problemática. Quando o empresário ele queria licenciar a sua empresa, ele tinha que se deslocar até a SEMPMA, tinha que se deslocar até a SMCCU, tinha que se deslocar até a Secretaria de Planejamento, né? Então, isso ficou, na verdade, congregado num único ambiente, num único espaço. Então, a gente vai estar cada vez mais unificando esses processos, então ele não precisa mais estar se deslocando. E com o processo virtual agora, na verdade, ele passa a requerer isso de casa sem ter que se deslocar até a própria secretaria. Essa eu diria que foi o maior objetivo, né, de simplificar e trazer para o empresário um ambiente único, que ele pudesse ser recebido e resolver a sua questão de licenciamento empresarial. Tá? Eu diria que é o maior desafio da secretaria também para esse momento adiante, né? Mas que estamos trabalhando também numa série de legislações de simplificação. Pois é um ponto também importante, né? Além de melhorar a locomoção de quem precisa dos serviços de vocês, ainda existe a questão também da legislação. As leis de licenciamento são tão morosas, as burocracias. Isso também vocês estão tentando dar uma repaginada? Sim, as legislações são muito antigas, né? Datam com mais de 20 anos. De fato, buscando também alguns casos reconhecidos em Brasil afora, tentando adaptar aqui para Maceió, para que esse licenciamento seja mais ágil, né? E a gente possa, com isso, atrair mais empresas, fortalecer o empresariado, enfim, dar um pouco mais de comodidade à população de Maceió, que a gente sabe quão penoso hoje é esse processo, seja no município, seja em qualquer instância aí afora.
A gente tem também, é claro, não dá para a gente deixar de falar sobre o plano de saneamento básico, que também compete à SEDED, né? Um dos braços também aí. Como é que está o andamento desse plano de saneamento básico? A gente, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, a gente viu aí um problema muito grande com as nossas galerias de águas fluviais, que deveriam ser de águas fluviais. Infelizmente, estavam levando esgoto para as nossas praias. Isso já foi resolvido? Como é que anda essa questão? Bom, o município de Maceió tem um contrato de concessão com a Casal, né, onde ele delega a Casal, na verdade, ele concede a Casal a prestação do serviço de esgotamento sanitário. Esse contrato também é um contrato que tem hoje, faz 17 anos desde sua firmatura. Nesse interim foi editada e aprovada a Política Nacional de Saneamento, que define diretrizes em relação a isso tudo. E nesse vertente, o município de Maceió também elaborou o seu plano de saneamento, que define planejamento que precisa ser realizado na cidade de Maceió, as principais ações que precisam ser feitas, ou seja, as diretrizes principais para que haja um desenvolvimento da área de saneamento. Quando a gente fala saneamento, a gente fala água, esgoto, resíduos, né, e drenagem. Então, lá estão elencadas as principais ações que precisam ser levantadas. Isso tudo vai fazer parte também de uma revisão de contratualização com a própria Casal, né, e da definição dessa política de investimento do próprio município ao longo dos próximos anos. Eu diria que é um marco interessante, em que hoje ele foi de fato concluído, está entregue, ele está sendo encaminhado para a Câmara Municipal para que se transforme em lei e crie com isso obrigações para todas as partes interessadas, né, que novos desdobramentos advirão, né, bons desdobramentos a partir desse marco, né? Pois é, no ano passado a gente teve uma oportunidade aqui mesmo na TV Mar de fazer uma matéria sobre o crescimento populacional de Maceió e como que a cidade tem reagido a isso, né? Como é que tem reagido a questão do saneamento básico, de acesso à água, de acesso realmente a tratamento de esgoto, além disso também do crescimento, o espraiamento da própria cidade. Como é que isso está sendo visto pela SEDED? De que forma vocês estão organizando esse planejamento? O bom da SEDED... Porque a cidade, de certa forma, também não para de crescer, Não para de né? crescer, não para de crescer. Eu diria também que a SEDED agregou também a parte de planejamento, né, urbano. Então, de fato, passa a ser acompanhada a parte de planejamento urbano integrado com o planejamento do saneamento, com o planejamento da mobilidade, né? Existe uma revisão do plano diretor em andamento, né, que a gente espera aí ainda no primeiro semestre de 2018 está concluindo, né, que vai definir novas diretrizes em relação a esse desenvolvimento. A gente sabe que em muitas áreas hoje existem limitações legais em relação ao seu desenvolvimento, a exemplo do Litoral Norte, a exemplo do bairro de Jaraguá, enfim, que precisam ser revistos, tá, e definidas novas diretrizes para essas regiões, né? Mas, então, com o plano diretor, a gente acredita que, de fato, a gente venha ter esse novo norte, ouvindo toda a sociedade, porque esse processo é bem democrático, né? E, enfim, o saneamento também hoje, de fato, é muito emblemático, não só aqui em Maceió, mas acho que no Brasil afora. Maceió hoje conta com 33% de sua área com esgotamento sanitário, né? Muito baixo para uma cidade turística que, de fato, quer atrair investimento. Mas estamos buscando, primeiro, fortalecer as diretrizes e aí sim buscar obrigações dos órgãos competentes, como exemplo da Casal, do governo do estado, para que haja os investimentos e a cidade possa se desenvolver para as regiões que precisam. Ok, a gente agradece a sua participação aqui no TV Mar News e a gente espera que a SEDED ela realmente possa continuar tocando esses projetos para resolver, inclusive, essas problemáticas que o Maceió vem enfrentado com esse crescimento tão grande. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade e desejo de antemão um feliz ano novo a todos que estão nos assistindo. Enfim, é sempre uma satisfação estar aqui na TV Mar, né, podendo falar um pouquinho aí do município de Maceió. Muito obrigado. Obrigada a você. Gente, agora, olha, programa ao vivo e Fernando Palmeira já está ao vivo também aí no centro de Maceió, porque você que precisa resolver alguma pendência no banco, corre, porque os bancos estarão abertos ao público este ano, só até hoje. Fernando Palmeira tem mais informações. Bom dia, Fernando.
Mais uma vez, bom dia para você, Paulane Santos, para toda essa galera que nos assiste, para os trabalhadores e trabalhadoras aqui das Alagoas. Nós estamos na Rua do Sol, Rua João Pessoa, e aqui é a rua onde temos um verdadeiro corredor de agências bancárias. E nós estamos para informar, prestar serviço à comunidade, porque hoje, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017, praticamente é o último dia de expediente bancário. Na sexta-feira, amanhã, os bancos não abrirão para o público, ficarão com o expediente interno. São os balanços, enfim, todo esse trabalho que a cada final de ano acontece na rede bancária por todo o Brasil. Estou aqui ao lado do Márcio Santos, presidente do Sindicato dos Bancários do Estado de Alagoas, para que nos traga maiores informações para o usuário, principalmente aqueles que têm pendências junto à rede bancária. Como é que é o expediente, o que é que se vai ter como prioridade para o correntista, para o usuário? Bom dia, Fernando. Bom dia, telespectadores da TV Mar. Olha, hoje, como você já colocou, é o último dia do expediente bancário anual, como todos os anos, né? Se cair no dia 31, só para explicar um pouco melhor, se cair no dia 31 e for um dia útil, ele passa a ser fechado porque é o balanço interno. Como o dia 31, o dia 30, né, e o dia 29 é o último dia útil do ano, então por isso dá fechamento no dia de hoje, né, para pagamento de todas as contas. Então quem tiver seus vencimentos, seus pagamentos para fazer no dia de hoje, precisa ser feito hoje, porque em se deixando para fazer no dia 2, com a reabertura dos bancos, serão taxados com multas, juros e as demais questões. O usuário aqui, ele vem com contas a pagar, tem uma série de benefícios a receber, provavelmente isso não acontecerá amanhã, e aqueles que não conseguirem pagar as suas obrigações hoje, e caso caia o prazo no momento em que o banco esteja sem atender a população, esse prazo será prorrogado para o primeiro dia útil, ou seja, já em 2018? Não, Fernando, na verdade é o seguinte, se o vencimento do boleto ou de qualquer uma outra situação do usuário ou do correntista cair no dia 29, por exemplo, amanhã, então esse vencimento ele é prorrogado automaticamente, porque como os bancos estão fechados, obviamente as pessoas não têm essa obrigatoriedade de pagar em outro canal alternativo. Agora, em se tratando de algum tributo, esse pagamento terá que ser efetuado hoje, porque o tributo em vencendo num dia não útil, ele terá que ser pago antecipadamente. Então todas as pessoas que tiverem seus vencimentos para sexta, sábado, domingo e segunda-feira, exceto os tributos, poderão ser pagos na terça-feira sem nenhum tipo de multa ou juros. Meu caro Márcio dos Anjos, presidente do Sindicato dos Bancários de Alagoas, aquilo que o trabalhador, a trabalhadora deve ter aí a obrigatoriedade de hoje estar aqui sob pena de prejuízo. As questões dos abonos ou que tem de benefício dos programas sociais, isso terá a obrigação de hoje estar sob pena de ter algum prejuízo? Não, tudo que tiver com a data de vencimento ou para ser pago hoje, elas terão que ser feitas hoje, não tem problema, não tem nenhum tipo de prejuízo. O prejuízo, lamentavelmente, é a demora nas filas, e aí não é por culpa do bancário em si, e sim pelo esvaziamento das agências bancárias dos seus funcionários, né, por parte dos seus patrões, ou sejam, os banqueiros, que cada vez mais enxugam, né? As agências todas hoje estão trabalhando com a capacidade, com a demanda muito maior do que a capacidade que se tem em relação à questão dos funcionários. Portanto, tem agência trabalhando com a metade do efetivo que precisaria para atender melhor a população. Então, lamentavelmente, esse tipo de situação ela ocorrerá em virtude da falta de número de funcionários suficiente para atender a população. Agora, a prorrogação do prazo dado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador para sacar o abono salarial referente a 2015 termina hoje. O prazo foi prorrogado em junho deste ano. Quem tem direito e, se é preciso, impreterivelmente está hoje aqui para isso? Não entendi, Fernando, desculpa. Bom, é a questão do Conselho Deliberativo do Fundo do Trabalhador. Como é que fica isso? Tem prorrogação? Ele vai ter prejuízo porque já houve uma prorrogação em junho desse ano? Olha, já houve uma prorrogação em junho desse ano, é fato, né? Poderá haver uma outra prorrogação? Isso aí vai depender muito do governo, que é essa definição cabe ao governo, né? Em não havendo a prorrogação, as pessoas obrigatoriamente terão que receber até hoje. Fora disso, não tem mais como receber. PIS-PASEP, hoje também seria um dia decisivo, fatal, sem prorrogação?
sem prorrogação. Né? O vencimento é hoje, então tem que ser pago hoje. As pessoas terão que receber hoje. Fora disso, não tem como receber na terça-feira. Você, na condição de presidente do Sindicato dos Bancários, essa luta aí titânica contra as reformas, quer que se poderia, nesse momento, aproveitar a sua presença diante das câmeras da TV Mar para uma mensagem ao trabalhador, o bancário, como o trabalhador brasileiro em geral? Qual a posição dos bancários alagoanos? Olha, Fernando, a posição dos bancários alagoanos é de muita luta, como sempre foi, né? Agora se inserindo enquanto classe trabalhadora. Porque, na verdade, as reformas que estão acontecendo, melhor dizendo, as deformas que estão acontecendo, elas estão prejudicando toda a classe trabalhadora, não apenas a categoria bancária. Então, qual é o chamamento que a gente aproveita para fazer nesse momento? O governo federal está implementando de goela abaixo, na calada da noite, comprando votos para aplicar tanto a reforma trabalhista quanto a terceirização irrestrita. E já está com data agendada para, mais uma vez, dar a martelada final no trabalhador com relação à questão da reforma previdenciária, que a data marcada foi 19. Então, o que a gente chama aqui é que as pessoas se conscientizem que elas estão perdendo os seus direitos, precisam reagir e precisamos ir às ruas para poder evitar esse trauma tão drástico para o trabalhador brasileiro e para a sociedade do Brasil como um todo, aonde essas reformas claramente só beneficiam o sistema financeiro privado e a Fiesp e os grandes empresários, os seus latifúndios. Muito obrigado ao Márcio Zantes, presidente do Sindicato dos Bancários do Estado de Alagoas. Olha só, as agências abriram às 10 horas, mas ainda muita gente na fila. Se você tem alguma pendência tributária de algum benefício ou algum pagamento que já esteja com prazo esgotado, não deixe para amanhã, sexta-feira, 29, porque os bancos só funcionarão em expediente interno. Essa é a prestação de serviços que a gente veio até aqui, ao centro de Maceió, para mostrar o movimento das agências e chamar a atenção para que você não fique fora do prazo para os seus compromissos. Com as imagens de Ivan Filho, aqui do centro de Maceió, Fernando Palmeira, para a TV Mar News. E a gente segue com você, minha querida Porlane Santos. Obrigada, Fernando. Gente, vocês viram o movimento, aquele banco ali é o Banco Itaú, que fica na Rua do Sol, lá no centro de Maceió, aqui no centro de Maceió. Viram só o movimento, a quantidade de pessoas que tinham lá? Exatamente, olha, os bancos, lembrando para você que tem alguma pendência para fazer, tem que ser feita hoje, porque os bancos amanhã só funcionarão com expediente interno. Eles todo ano fazem, é o último dia útil do ano, eles dão essa parada para fazer esse balanço. Então corre lá, lembrando que nós estamos no horário de verão e os bancos funcionam no horário de verão. Abriu agora às 9 horas da manhã, vai fechar às 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde. Voltando a falar ainda sobre banco, sobre dinheiro, você que precisa fazer alguma retirada é funcionário público, o governo do estado vai pagar a primeira faixa salarial hoje. E as prefeituras de Maceió e Arapiraca vão estar pagando amanhã. Gente, agora, olha só, já está em vigor a lei que traz novas exigências de informações para vendas em sites de comércio eletrônico. Agora, o preço dos produtos postos à venda nos sites tem que ser colocados à vista de maneira ostensiva junto à imagem dos artigos ou descrição dos serviços. Fernando Palmeira conversou com o PROCON aqui de Maceió a respeito dessa nova lei e traz mais informações para a gente. O comércio através da internet está cada vez mais intenso. Você, por certo, já fez alguma compra ou pediu alguém para comprar algum produto, seja eletrônico, qualquer presente, enfim, tudo no mundo da internet você encontra. Mas com relação à segurança jurídica, para que você tenha a sua compra com segurança. Problemas também com o fisco, com os impostos. Como é que fica isso? Nós estamos aqui no PROCON do município de Maceió, exatamente para passar para você todas as dicas de como fazer qualquer negócio na internet com segurança. Nayane Oliveira, assistente técnica do PROCON da Prefeitura de Maceió, nos fala sobre quais as principais cautelas e preocupações que devemos ter na hora de comprar através da internet. Bom dia a todos. A principal precaução que vocês têm que ter quando for fazer uma compra na internet, verificar primeiro se o site é seguro. Primeiro verificar se o site é seguro, se as informações sobre o produto estão claras, se está apresentando o valor à vista e a prazo de forma correta. E como foi sancionada agora uma lei, o presidente Temer sancionou uma lei
que garante maiores direitos para os consumidores que fazem compras na internet. A gente tem também no Código de Defesa do Consumidor o artigo 49, que garante que o consumidor que faz a compra não em estabelecimento físico, ou seja, em estabelecimento eletrônico, que seria o comércio digital, as transações digitais, também possui a garantia de cancelamento de 7 dias. A nova legislação, inclusive, tem obrigado aos sites de vendas e disponibilizar aí o preço e demais informações sobre o produto. O que mais é obrigado? Quais as exigências que essa lei impõe aos sites de mercado? Isso, toda a informação deve ser clara e precisa sobre o produto. Ela deve ter as características do produto, deve ter informações sobre preço, qualidade, quantidade, dependendo do que seja o produto. Quando houver qualquer dúvida ou que tiver algum problema, de que forma o PROCON pode ser acionado? O PROCON pode ser acionado através dos 2 endereços que temos, núcleo do SESMAC na rua Iris Alagoense, o núcleo do SESMAC PROCON, Iris Alagoense no Farol, tanto aqui no centro, que é a Pedro Monteiro, 47, que é aqui na Secretaria de Economia, e também através dos telefones que temos, o 0800, que é 0800 082 4567 e o 98882 8326. Com relação àquelas reclamações que são constantes, quais as reclamações que mais chegam quando se trata de compra através da internet aqui no PROCON de Maceió? Bom, a maioria das reclamações é em relação à propaganda enganosa. A gente vê um produto de uma forma, uma imagem muito bonita, e quando a gente recebe, não é o que a gente esperava. Então, assim, a maioria é essa propaganda enganosa, que ludibria o consumidor a comprar e quando ele recebe o produto não tem as características que realmente deveria ter. Um exemplo também que pode acontecer de abuso na venda é se comprar, por exemplo, um celular e quando vai abrir a embalagem tem lá um pedaço de pedra, de madeira, outra coisa que não tem nada a ver com a compra. Isso acontece, reclamação também nesse sentido aqui? Também, acontecem várias fraudes, temos alguns phishings que acontecem na internet, quando o consumidor clica achando que está contratando com uma empresa, realmente não é empresa, é um terceiro querendo fraudar. Mas acontece bastante aqui. Para evitar esse tipo de abuso, para que você não incorra nesse erro de compra ou essa insegurança, é bom ficar atento a todas essas orientações que o PROCON, da Secretaria de Economia da Prefeitura Municipal de Maceió, passa para você. Então, qualquer coisa é ligar para o PROCON ou vir até aqui pessoalmente e evitar problemas e aborrecimentos, principalmente no início desse novo ano que está chegando. Aqui do PROCON de Maceió, com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Mello no canal 25 da NET. Isso aí, tem que ficar atento então para as compras e vendas na internet. Gente, agora eu queria falar com você sobre um assunto que entristece. Na realidade é nossa imagem do dia. A produção separou aqui para a gente ver uma imagem que de fato entristece. Olha só. Essa é a lixeira que a gente chama de coleta seletiva, o ponto de coleta seletiva que está instalado lá na Praça Centenário, em Maceió, e os vândalos tiveram capacidade de fazer isso. Abrir esse ponto de coleta seletiva, retirar o lixo, quebrar a lixeira. Gente, que verdadeiro espírito de porco desse pessoal, né? Como é que tem a capacidade de fazer uma coisa dessa? De realmente abrir, quebrar um ponto, não está fazendo mal a ninguém, está lá um espaço exatamente para a gente fomentar a coleta seletiva aqui na nossa cidade, uma situação que realmente a gente precisa desse serviço. Vem algumas pessoas, infelizmente, cometem uma atrocidade dessa, né? Vamos agentes, vamos nós, a população, que também, assim como eu, também se digna com esse tipo de ação, vamos sempre ser agentes fiscalizadores para, ao momento em que vê um ato como esse, gravar, fazer vídeo, denunciar para impedir que vândalos continuem agindo dessa forma na nossa cidade. Agora chegou a hora de Alexandre Lina passar os pitacos dele de futebol aqui pra gente. Alexandre, vem com tudo. Que novidades você traz pra gente aqui do futebol? Muito bom dia. Tudo bom, Porlane? Bom dia. Bom dia para você que nos acompanha aqui na TV Mar. Sempre é bom estar batendo esse papo
falando de futebol, falando de esporte. E nessa entre-safra ali, nesse mês de férias, onde os jogadores ficam muito mais preocupados com as negociações de onde vão jogar. Ontem o CRB parece que finalizou o seu elenco para 2018. A chegada de quem? Do atacante Williams, que estava no Avaí. A gente tem aí, ó, 18º reforço do CRB, o atacante Williams. Pode descer um pouquinho aí que a gente tem a imagem do Williams com a camisa do Avaí. Ele também já passou pelo Fluminense, pelo Sport. É um jogador um pouco mais rodado, que vai bem nesse formato como o CRB tem montado o elenco para 2018. Então, Williams, nome confirmado, vai somar ali na frente do elenco regatiano com Neto Baiano e também Marcão, ex-Paysandu. Como alguns torcedores já sabem, mas sempre é bom reforçar, Zé Carlos, o Zé do Gol, que não fez uma temporada muito boa, já está de partida, não renovou o contrato com o Galo da Praia. Se a gente fala do Galo da Praia, a gente também tem que falar do CSA, do Azulão do Mutange. E Azulão do Mutange, a gente tem informações na Gazeta de Alagoas desta quinta-feira. Quase que dá o apagão. Está aqui, ó. Balanço dos 15 dias do CSA é muito positivo. A gente tem um material de QR Code, você passa o seu celular, uma entrevista de Warner Oliveira. Um abraço, Warner. Warner, que também está nos microfones da Rádio Gazeta AM 1260. Você tem o material dele ouvindo o zagueiro Leandro, material que também está no timaço da Gazeta, ou seja, você passa o seu telefone no QR Code e fica sabendo. CSA que joga sábado 1 quilo de alimento, quem quiser assistir o jogo do Azulão do Mutange, um treino ali, um jogo treino com representantes do Sindicato dos Atletas Profissionais, Porlândia. E onde é que vai acontecer esse jogo, Lino? Esse jogo, vamos lá, no Trapichão. No Trapichão. Uma ótima oportunidade, então, para quem aguardou o ano também, né? De repente quer rever os seus ídolos aí do CSA, dar aquela batidinha de bola. Jogar ali. Passa por lá, fazer o meio-campo com a galera dos. Vai ser algo, essas peladas de final de ano. A gente aqui brinca muito com a pelada do Cancan Futebol Clube, que é do nosso amigo Márcio André, aqui por trás das câmeras, nos bastidores, e muitos jogadores tiram o final do ano para fazer essas peladas de joguinhos amistosos. E a gente também tem o mercado da bola nacional para reforçar. E vocês, uma troca que aconteceu ontem entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Olha aí a imagem de quem vai jogar no Palmeiras no ano que vem. Está confirmada a ida de Marcos Rocha, lateral direito. Ele vai jogar pelo Palmeiras no ano que vem, confirmada a troca. E o Atlético Mineiro vai receber o meia, Roger Guedes. Pode baixar aí a imagem, vocês vão ver aí. Roger Guedes confirmado no Galo Mineiro. Ou seja, foi uma troca. Vamos ver para quem foi boa, né? O Marcos Rocha, há muitos anos, foi campeão. Hoje, campeão Libertadores, Copa do Brasil. Há muitos anos jogando ali na lateral direita do Atlético Mineiro. E o Roger Guedes ficou um pouco encostado. Esse ano não fez um bom ano jogando pelo Palmeiras. Aí vai tentar reerguer a carreira no Atlético Mineiro. A gente também tem outra notícia do futebol alagoano, Porlândia, que o Diego Clementino, que já é jogador muito rodado, já foi de CRB, já foi de CSA, já foi do Asa, a Gazeta também traz o acerto do Diego Clementino, jogador de 33 anos, ele vai para o CSE. Diego Clementino no CSE, no ano que vem, na temporada 2018 do Campeonato Alagoano, CSE que só joga o alagoano.
Lino, me diz uma coisa, só por curiosidade, quando é que termina essa questão do mercado de bola? Quando é que a gente realmente vê bola rolar pelos campos? Assim, são 2 pontos. O mercado da bola ele vai ficar funcionando durante todo o mês de janeiro, porque o Campeonato Alagoano começa agora no mês de janeiro e os clubes ainda vão estar recebendo novos atletas. Então, são 2 fases. A janela para aquisição ela não vai ser fechada agora em dezembro. E aí, em janeiro, os clubes ainda vão reformulando, vai chegando jogador. Tem jogador que vai chegar e não vai se adaptar, e aí vai pedir para rescindir contrato. Então, esse primeiro momento é de chegada, de adaptação e, em alguns casos, de desistência mesmo. A gente costuma ver muito isso, o cara que vem do Sudeste e tal, vem jogar no futebol alagoano e não se adapta, não consegue desenvolver um bom futebol e pede para rescindir o contrato. E, com isso, a janela ainda fica aberta ali para a contratação de novos jogadores. É sempre bom a gente lembrar que o CSA tem largado na frente, já está, como a própria Gazeta de hoje traz, há 15 dias treinando, como o campeonato da Série C terminou primeiro e o CSA sagrou-se campeão, trabalhou para manter o elenco, praticamente será quase o mesmo elenco campeão, então o CSA largou na frente. O CRB está no processo total de reformulação. Tá, chegada de muita gente, eu coloquei aí, são 18 novos jogadores. E alguns desses jogadores, Porlane, e para você que nos acompanha em casa, tanto pelo canal 25 da NET quanto pela Gazeta Web, alguns desses jogadores não devem ficar mais do que 2 meses por aqui, porque alguns podem não ser aproveitados e aí vão querer desistir, voltar para os seus locais de origem. Vamos aguardar e vamos torcer. A torcida é que faz a diferença. É isso mesmo, Lino. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui, sempre com esses espetáculos de futebol muito precisos, inclusive. Obrigado. A gente vê mais informações sobre esporte no canal do Esporte apresentado, inclusive pelo próprio Alexandre Lima. Esse mês aí estamos nas férias, né? Enquanto o Viderlan Araújo vai aproveitando, água de coco, sombra. Eu estou aí, estou ralando também. Está aproveitando, sombra, água de coco. Reservas de luxo, reservas de luxo. É isso mesmo, gente. Olha, dessa forma a gente encerra então o TV Mar News hoje, mas a gente marca o próximo encontro para amanhã, às 8 horas da manhã. A gente está de volta aqui para te passar muito mais informações. Ok? Passa a bola para você. Obrigado. Valeu, Porlane. Valeu você que ficou nos acompanhando nessa última 1h30. Pois é assim, nesse horário de 8 às 9h30, fica ligado aqui na TV Mar, fica ligado na Gazeta Web, porque tudo que vai estar acontecendo a gente vai estar dando em primeira mão, em primeiro lugar. E, como já é tradicional, sobe a letrinha. E a gente encerra com imagens de Ivan Filho, que está aqui pela orla de Maceió. Com agilidade. Ter uma vida happy é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida happy é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida happy é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida happy, faça a Happy Vida. Happy Vida faz bem para você.